Podcast De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. E já estamos no ar com o nosso De Olho na Inclusão, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e a partir de agora você vai conferir as principais notícias de inclusão e acessibilidade. E como sempre eu peço para você curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no nosso canal e clique no gostei desse vídeo também para que mais pessoas saibam que você gosta do nosso De Olho na Inclusão, que já tem aí os primeiros destaques do programa de hoje, começando sempre com você, viu, Gustavo Torniero? Oi Wesley, Marcos Aurélio de Carvalho, os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o nosso De Olho na Inclusão. Wesley, os meus destaques do programa de hoje são os seguintes. Câmara dos Deputados divulga estudo sobre educação de pessoas com deficiência no Brasil. E ONU cobra avanços mais rápidos para as pessoas com deficiência em todo o mundo, viu Wesley? E ele está sorrindo, afinal de contas, hoje é dia dos namorados e nada mais pode deixar Gustavo Torniero feliz. Quem mais tem destaques aqui do nosso De Olho na Inclusão é você, Marcos Aurélio de Carvalho. E eu que também estou muito feliz por poder comemorar hoje à noite com Dona Luciana. Já são 24 anos e meio de namoro, né? Ou somando 2 de namoro e 22 e meio de casamento. Mando aqui um grande abraço para ela. Gente, daqui a pouco, em clima de podcast, um clima de bate-papo, eu vou conversar com 2 dirigentes da empresa Tabuleiro Acessível. Vocês gostam de jogo de tabuleiro? Pois é. Tabuleiro Acessível. Como é que eles fazem para ensinar as pessoas e estimular? Porque tem gente cega ou com baixa visão que tem um pouquinho de medo. Será que eu vou me adaptar ao tabuleiro e tal? Então, eles vão explicar como é que funciona essa coisa do tabuleiro acessível. Vão contar, inclusive, algumas histórias curiosas, né? De quando estavam treinando pessoas com deficiência para os jogos de tabuleiro. E vão falar também sobre o DOF, né? Ano passado, eu e Danilo cobrimos o Diversão Offline, que esse ano acontece nos dias 11 e 12 de julho. Então, tudo isso daqui a pouquinho com 2 dirigentes da empresa Tabuleiro Acessível. E a ONCB, conforme nós divulgamos na última terça-feira, a ONCB está novamente à frente, né, como titular do Conselho Nacional de Assistência Social. Vou conversar com Beto Pereira, ele vai falar com a gente diretamente de Brasília, ele que está reconduzido ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e o que isso representa, né, o que pode representar de avanços nas lutas por nossos direitos. Tudo isso daqui a pouquinho, Wesley, eu volto já já. Daqui a pouquinho, então, o Marcos traz tudo isso para você aqui no nosso De Olho na Inclusão. E para você que está acompanhando a gente, pode deixar a sua mensagem no nosso chat ou mandar mensagem para o 11 94915 0041. Vamos falar do primeiro destaque do programa de hoje, porque a Câmara dos Deputados divulga estudo sobre educação de pessoas com deficiência no Brasil. Gustavo Torniero. Saiu um novo estudo divulgado pela Câmara dos Deputados sobre a educação de pessoas com deficiência no Brasil. O trabalho foi elaborado pelo consultor legislativo Diego Cruz. O material analisa o direito à educação e o atendimento educacional especializado. O estudo aborda os diferentes níveis e modalidades de ensino. O diagnóstico central é que o Brasil tem uma legislação consistente e avançada nos princípios, mas as barreiras ainda são grandes na prática para garantir o direito à educação para as pessoas com deficiência. Um dos principais problemas é garantir a educação ao longo de toda a vida, tanto a formal na escola e nas universidades, como a educação contínua durante toda a vida, na vida adulta, inclusive. O estudo também aborda o papel das instituições especializadas. Além de trazer os problemas, o material aponta caminhos para aperfeiçoar as leis e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência à educação, Wesley. O link do documento completo
está aqui na descrição do YouTube para que as pessoas possam conferir esse material riquíssimo, escrito, elaborado pelo consultor legislativo Diego Cruz. Reforçando, então, o link está na descrição do vídeo. Assim que o programa terminar, você clica e tem acesso à informação aqui de Gustavo Torniero. Porque agora, em clima de podcast, tem um bate-papo para você conhecer aí como é que funcionam os jogos de tabuleiros acessíveis. Quem apresenta isso é o Marcos Aurélio de Carvalho. Pois é, agora temos aqui na tela, né? Eu pus aqui na tela, nós três, né? Do meu lado esquerdo na tela está Rafael Pisani, ele que é fundador e diretor da empresa Tabuleiro Acessível, que existe desde 2017. Estou eu e logo abaixo aparece o Gabriel Dias, designer, integrante também da equipe do Tabuleiro Acessível, cofundador do Tabuleiro Acessível. Nós vamos falar sobre o trabalho do Tabuleiro Acessível, né, que é jogo de tabuleiro offline para pessoas com as mais variadas deficiências. E depois a gente vai falar sobre o evento. Né? No ano passado, eu e Danilo Ferrari cobrimos para o NCB o evento do Tabuleiro Acessível. Vamos cobrir esse ano novamente. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos nessa. Rafael Pisani, fundador, diretor do Tabuleiro Acessível. Explique primeiramente para os nossos telespectadores do De Olho na Inclusão o que é e qual é a natureza do trabalho da empresa Tabuleiro Acessível. Olá, Marcos, do Diogo da Inclusão. A gente trabalha desde 2017 com a proposta de levar jogos de tabuleiro, tornando a oficina acessível com jogos que já foram criados, especialmente jogos de tabuleiro modernos, acessível para quem quiser jogar. Então, qualquer pessoa com deficiência que quiser jogar com a gente, ela não vai ter nenhuma barreira. Uhum. Gabriel, conte um pouquinho para a gente sobre os tipos de jogos, né, que são mais acessíveis para pessoas cegas e com baixa visão, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado há alguns anos já, aí, desde 2017, que o Rafael fundou o projeto. A gente sempre trabalha com laboratórios, né? A gente leva diversos jogos que a gente já tem na nossa coleção e a gente foi acessibilizando. Normalmente, a gente trabalha tanto com pessoas surdas, como pessoas neurodivergentes e pessoas cegas. Os jogos mais táteis que a gente tende a trabalhar com pessoas cegas, que vão funcionar melhor, né, dentro desse contexto. Ou, né, como a gente já fez algumas vezes, quando a gente está trabalhando com mesas muito diversas, principalmente se tem pessoas com baixa visão ou pessoas cegas, a gente disponibiliza no lugar que seria o intérprete que vai trabalhar com a pessoa surda, ela fica responsável por fazer a parte da acessibilidade dos jogos, são diversos, inclusive, a gente tem alguns exemplos que a gente vai citar depois na nossa lista, para poder ser a pessoa que auxilia a pessoa cega ou com baixa visão a participar da mesa de jogo. Então, não necessariamente esses jogos, eles, né, num contexto normal, conseguem ser utilizados no dia a dia por uma pessoa cega, mas eles conseguem ser acessibilizados. E parte do nosso trabalho é levar para esses eventos, casas culturais, etc., acessibilidade nos jogos de tabuleiro. É trabalhar com essas pessoas que tenham não, inclusive, deficiências visíveis ou invisíveis, os jogos de tabuleiro. Uma das coisas aí que o Rafa falou que é muito legal é que a gente tem como lema do jogo da tabuleiro acessível que joga é para todos. Então não é só sobre necessariamente a pessoa ter ou não alguma deficiência, mas é sobre dar espaço para quem quer e tem vontade de aprender a jogar. Então, esse trabalho laboratorial já tem aí desde 2017, então indo para alguns anos, né, quase década aí de trabalho. E a gente tem, né, alguns jogos que são mais visuais, que a gente trabalha com pessoas surdas, e jogos mais táteis, que a gente joga com pessoas cegas e com baixa visão. Que esse é um diferencial de vocês, né, Gabriel e Rafael também, porque uma coisa é, tem uma empresa que vende jogos acessíveis, outra coisa é uma empresa que não só comercializa esses jogos, né, vocês explicaram, vocês até recentemente tornavam acessíveis os jogos, agora estão começando a produzir jogos também, mas vocês não só fazem isso, como vocês ajudam a pessoa, porque, claro, muitas pessoas com as mais variadas deficiências têm certas inseguranças. Será que eu vou aprender como é que joga, como é que não joga? Vocês ajudam essas pessoas para que elas aprendam a jogar, não é isso? Isso mesmo. Uma parte legal do projeto é que a ideia não é que a gente só ajude as pessoas, é que a gente dê espaço para que elas tenham interesse, principalmente também quem já tem interesse em jogar.
Então, não é para ser um espaço necessariamente só de suporte, mas é de cuidado, carinho e de abrir espaço para essas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa nem necessariamente teve alguma dificuldade individual, mas ela passou por um grupo, por exemplo, difícil, por pessoas difíceis ao longo da vida dela. E aí o espaço está lá para a gente também dar esse espaço de acolhimento para essas pessoas poderem querer jogar. Porque às vezes ela até quer, mas eu não sei jogar, ou as pessoas faltam com paciência no contexto de convívio, porque às vezes as pessoas também não gostam necessariamente de jogar, então elas não têm paciência de explicar ou de dar esse suporte para quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, e a gente passa por esse espaço de quebrar essas barreiras, né, da acessibilidade dentro dos jogos de tabuleiro para permitir que essas pessoas joguem sem esse lugar de tabu de não saber jogar, de não conseguir jogar. Então, por isso que a gente sempre fala dessa questão do laboratório, né? Porque Uhum. como a gente trabalha com mesas muito diversas, então tem mesas que são só de pessoas cegas ou mesas de pessoas que são videntes, pessoas surdas, pessoas ouvintes, pessoas com deficiência cognitiva ou pessoas com nenhuma deficiência aparente, mas que têm, por exemplo, dificuldades com os jogos e que aquele espaço também é para essas pessoas. Tem uma história muito legal que a gente sempre gosta de citar, que foi uma mesa que a gente teve muito diversa, que eram crianças com deficiência cognitiva, pessoas surdas, pessoas com baixa visão, pessoas videntes, pessoas ouvintes, e aí tinha além dessas pessoas, pessoas idosas que tinham preconceito que está enraigado, né, em algum grau com alguns termos, porque eram pessoas muito religiosas. E aí o nome do jogo que a gente levou é o I Dark Lord, que a tradução é Sim, Mestre das Trevas. No primeiro momento, quando eu identifiquei que já eram pessoas mais velhas e que podiam criar aquele, no primeiro momento, achar que era uma coisa ruim, eu troquei o nome do jogo para Sim Senhor, ao invés de Sim Senhor das Trevas. E aí a gente passa por esse primeiro momento que não é só sobre dar espaço para essas pessoas, entender aquilo dessa maneira, mas falar a língua das pessoas também. E isso a gente É. fala só sobre a questão de falar sobre o Braille no RPG, por exemplo, ou da Libras dentro dos board games no RPG, mas também dá esse espaço, por exemplo, para uma criança, com terminologias para crianças, ou termos para idosos também, como foi esse caso. Então a gente mudou a temática do olhar sombrio, por exemplo, para o olhar que causava caganeiras. Então era uma coisa mais uma mesa que funcionou muito bem. Então, Certo. assim, eu tenho particular orgulho dessa mesa, que a gente trabalhou junto no primeiro momento, e falou assim, nossa, são muitas particularidades para serem trabalhadas, sabe? E aí, como eu falei, como a gente trabalha nesses eventos, eles são completamente abertos, às vezes a gente recebe desafios que a gente não necessariamente se preparou naquele momento para isso. Mas a gente, como está sempre preparado e se preparando para poder atender as pessoas, a gente super deu conta e foi super bonito, assim, sabe? Perfeito. A gente fez uma pastoral, e aí essa mesa foi muito legal, cara. Foi muito legal. Pois é, olha, linguagem, né? Como professor de comunicação, eu posso dizer o seguinte: linguagem muda tudo, né? Na relação com as pessoas, a relação dos afetos das pessoas, saber se relacionar com os afetos de cada segmento. Rafael, agora para complementar aí o que Gabriel Dias disse, queria que você comentasse o seguinte: na lógica do nada sobre nós sem nós, a equipe de vocês de Tabuleiro Acessível também é formada por pessoas com variadas deficiências, é isso? Sim, sim. A gente já teve pessoas surdas na nossa equipe. Infelizmente, a gente não conseguiu manter essa pessoa por razões diversas. Tem eu, que também sou uma pessoa com deficiência, eu sou autista. E sempre que a gente pode, a gente traz as pessoas para participar junto com a gente. Porque um evento para pessoas com deficiência, ele ocorre junto com elas, divulgando para elas, sempre que possível, envolvendo-as o máximo possível. Uhum. Certo. Então, aplicando isso no contexto de oficinas, e um complemento da fala do Gabriel, essa ideia do laboratório, ela é muito interessante. O primeiro desafio que a gente teve com pessoas cegas ou baixa visão foi uma oficina que a moça veio procurando a gente especificamente, e a gente nunca tinha uma experiência nesse sentido ainda para fazer, porque as pessoas não tinham aparecido. E aí ela ficou assim: o que que eu posso jogar? Eu fiquei assim: tá bom, eu preciso disponibilizar algo para ela. Ela veio até mim. Ela está disponível. O responsável aqui sou eu nesse sentido. E aí a gente trouxe um jogo de cartas abertas, e a solução que a gente teve foi muito, até aparentemente simples, mas que baseia-se em muito conhecimento. A gente usou da audiodescrição com cartas abertas. Ao invés da gente só colocar as cartas na mesa, a gente descrevia o que estava em cada posição
E assim a gente pode jogar essa mesa com várias pessoas. Muito importante. Quem nos ajudou a chegar nessa solução foi a própria pessoa. A gente envolveu ela no próprio processo dela conseguir jogar o jogo. Não colocamos no lugar de coitadinho. Claro, dela ser protagonista do processo, né? A pessoa com deficiência, ela é a protagonista de si mesma. Perfeito. Queridos, eu estou absolutamente em cima da hora, mas eu não posso terminar essa entrevista. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês passarem para os nossos telespectadores os contatos de vocês, se tem um site para o pessoal consultar e tudo, mas eu não posso terminar esse programa sem falar do Diversão Offline 2026. Em 2025, eu e o colega Danilo Sanches Ferrari fizemos a cobertura com várias entrevistas nos estantes, a cobertura lá no Expo Center Norte. Então, falem um pouquinho, pode ser você, Rafael, ou você, Gabriel, fiquem à vontade. Fale um pouquinho do Diversão Offline desse ano, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12, para o público 11 e 12, né, para o público em geral. É de julho. O que o pessoal pode encontrar lá? Inclusive, como encontrar vocês lá, por favor. Sim, claro. A acessibilidade do DOF ela vem crescendo cada vez mais. As palestras vão ser interpretadas em Libras. Não todas, existe uma seleção aí, mas boa parte delas vão ser interpretadas. Eu vou estar disponível ali pelo espaço para alguma pessoa surda, alguma pessoa com deficiência que precisar do meu acompanhamento. Temos também uma pessoa surda que está acompanhando no nosso processo e a gente está ampliando para várias deficiências. Com qual objetivo? É representatividade, é identificação. É para que o público veja que ele também pode participar. Ele está sendo reconhecido, inclusive, na organização. É no A Expo gente, Center Norte como é que é para o público chegar? É de graça? Chegou, participou, tem inscrição prévia? Como é que é participar do DUF, o Diversão Offline? Então, nos dias 10, 11 e 12, a gente tem o dia 10, que vai ser um congresso, que foi feito via inscrições, que é mais acadêmico, mais para negócios. No dia 11 e 12, que acontece o evento público. E esse evento, ele é pago, é um evento que ele tem ingressos em valores, né, que vão, a partir, se eu não estou enganado, de R$ 92 a todos os dias a 333 a inteira. Ele tem meia social, inclusive, isso é uma parte importante para a gente citar, que é levando alimento não perecível. É fácil de encontrar pelo Simpla, você coloca diversão offline na internet, você chega nos ingressos. E assim, o DOF, ele é imperdível a nível assim, ele é o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina. E a cada ano que passa ele cresce mais. Como o Rafael citou ano passado, né, para esse ano, cada ano que passa, os organizadores trazem mais acessibilidade para o evento. Uma grande surpresa para a gente, por exemplo, foi a sala sensorial, tanto para crianças, pessoas neurodivergentes terem ali um espaço de descompressão. Eles estão com pisos táteis, pessoas disponíveis para lidar com pessoas surdas, com pessoas cegas também no evento. Então, o evento ele tem se interessado muito por trazer uma diversidade grande, tanto para o corpo de funcionários, quanto para o corpo de pessoas presentes também, trazer as pessoas para que elas encontrem no espaço também. Identificação, igual o Rafael falou, mas também uma acessibilidade para que ela possa, independente de qualquer coisa, tranquilamente aproveitar o espaço do evento. Então, a gente vai estar lá, na verdade, o Rafael vai estar lá como corpo de acessibilidade, ele vai estar trabalhando no evento. A Tabuleiro não está indo esse ano como CNPJ, né? A gente está indo como. O Rafael está indo como prestador de serviço É. e eu estou indo como CPF, né? Estou indo como para curtir o evento, mas estarei lá também, fazendo os contatos com as pessoas que eu encontro todos os anos lá no evento. E as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente também pelo @tabuleiro acessível no Instagram. Podem entrar em contato conosco, eu vou estar por lá, o Rafael também, quiser trocar uma ideia, conversar um pouco sobre acessibilidade. Ano passado a gente palestrou e esse ano a gente está, inclusive, desenvolvendo 2 jogos. Eu e o Rafael estamos desenvolvendo um e ele está com uma outra equipe desenvolvendo jogos, inclusive, que trabalham junto com pessoas tanto surdas quanto pessoas cegas. Que a gente vai, inclusive, postar lá quando tiver as mesas de teste público no nosso Instagram. Mas voltando sobre o DOF, então assim, é um evento imperdível, é o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina, é imperdível para qualquer pessoa que queira entrar no hobby, que já conheça o hobby. Então assim, os organizadores são super solícitos, é uma galera muito legal. Então assim, é um evento muito importante que acontece no mesmo lugar, por exemplo, que acontece a Comic Con. Então é um lugar muito grande, um espaço muito importante, principalmente para quem está querendo se inserir não só em negócios, mas para conhecer e curtir o espaço, conhecer as novidades, o estado da arte que está envolvido nos jogos em geral. E é isso.
Ok. Muito obrigado, Gabriel Dias. Então, gente, ó, @tabuleiro acessível, não é isso? @tabuleiro acessível no Instagram para conhecer. Rafael, também as suas palavras finais aqui no De Olho na Inclusão. Eu fico muito grato por estar aqui no De Olho na Inclusão. É muito importante cada vez mais falarmos disso. E quanto mais a gente se apoiar, a gente fazer uma construção, mais longe a gente chega. Nada sobre nós sem nós. É um Nada bom sobre lema para a nós sem gente nós. fechar. Nada sobre nós sem nós. Rafael, muito obrigado pela gentileza. Nós ouvimos Rafael Pisani, fundador e diretor da Tabuleiro Acessível, que existe desde 2017, e ouvimos também Gabriel Dias, que é designer, que é integrante também da equipe do Tabuleiro Acessível. Então, gente, @Tabuleiro Acessível no Instagram. Quem quiser tirar dúvidas com eles, né, Rafael? Fica à vontade. Ah, tem uma dúvida e quero saber que outros jogos vocês têm, podem ficar à vontade. Isso aqui é uma divulgação de caráter absolutamente social, da relevância acessível do projeto, quer dizer, não tem nenhum interesse comercial envolvido aqui em ONCB divulgar o projeto de vocês. A gente está divulgando porque a gente acha realmente o trabalho de vocês relevante como pauta jornalística para cobrir. Parabéns pelo trabalho de vocês. E fica aí o convite, gente. Entrem lá no site do DOF, do Diversão Offline, para saber como se inscrever, saber outros detalhes, além desses que Gabriel Dias e Rafael Pisani contaram aqui. Eles participaram com a gente no nosso De Olho na Inclusão. Aí um abraço pro Rafael, pro Gabriel. É um nome de dupla sertaneja, mas eles são dois jogos de tabuleiro. O Danilo Sanches Ferrari tem que me ajudar aliás, tem que me ensinar a jogar esses jogos. É ele que domina tudo, sabe de tudo, Danilo Sanches Ferrari, que está também lá na nossa rádio ONCB com o Drop Nerd. E agora nós vamos falar da ONU, que cobra avanços mais rápidos para pessoas com deficiência. Gustavo Torneira. Wesley, o secretário-geral das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, cobra avanços nos direitos das pessoas com deficiência. A fala aconteceu na abertura da 19ª sessão da Conferência dos Estados-Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele reconheceu avanços nas leis, mas ainda longe do necessário. De acordo com a ONU, mais de 90% dos países já possuem leis para pessoas com deficiência, mas os avanços previstos nessas normas estão abaixo do esperado, fazendo uma conexão com a notícia que a gente deu aqui sobre o acesso à educação para pessoas com deficiência. 3 prioridades foram elencadas pelo secretário-geral da ONU. A primeira é o combate à violência e ao abuso contra pessoas com deficiência. O segundo é o fortalecimento dos sistemas de cuidado, como os serviços de reabilitação, moradia acessível e tecnologias assistivas. E, por fim, o aumento da participação política das pessoas com deficiência. A conferência aconteceu nessa semana, entre os dias 9 e 11 de junho, em Nova York, Estados Unidos. Wesley. Pois é, e falando em participação das pessoas com deficiência, Gustavo Torneiro, a ONCB é novamente titular no Conselho Nacional de Assistência Social. Marcos Aurélio de Carvalho vai conversar agora com o nosso presidente, Beto Pereira, que é pessoa com deficiência e está em Brasília. Nós vamos falar agora então com Brasília. O presidente da ONCB, Beto Pereira, conforme nós divulgamos aqui no Instagram e no Facebook da ONCB na última quarta, o presidente Beto Pereira assumiu um novo mandato da ONCB como titular no Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS. Diretamente de Brasília, Beto Pereira, presidente, parabéns para a ONCB e para você também. E o que já podemos dizer desses primeiros 3 dias do novo mandato? Marcos, obrigado pelo convite, obrigado pelas suas palavras. Primeiramente, é um mérito da nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, que representa cerca de 7 milhões de pessoas cegas e com baixa visão. Estamos
iniciando o nosso quarto mandato, meu quarto mandato, representando a ONCB enquanto organização de usuários da assistência social. Na quarta-feira recebemos das mãos do ministro Wellington Dias o nosso certificado, a nossa diplomação, a nossa posse como conselheiro titular para o mandato de 2026, 2028. Continuaremos honrando lá, né, com muita alegria, né, com muito orgulho de sermos reconduzidos a essa instância máxima da assistência social, na qual nós continuaremos honrando, né, fazendo valer a lei orgânica da assistência social e tantas outras, não é? Que versam também as resoluções que versam sobre os usuários da assistência social, inclusive das pessoas com deficiência e de outros segmentos da nossa sociedade com os quais nós nos relacionamos, com as comunidades, populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, comunidades e populações tradicionais, dentre tantas outras. A diversidade humana que compõe o Conselho Nacional de Assistência Social é algo fantástico e, de alguma forma, reflete a diversidade que nós vivemos em nosso país. E Beto, continuaremos nessa defesa intransigente do Sistema Único de Assistência Social. Pois é, parecia até que você estava adivinhando o que eu iria perguntar, porque nesse momento nós vivemos, se por um lado, muitos avanços na assistência social, o SUAS se consolidou, né, o Sistema Único de Assistência Social, como uma grande rede de defesa das políticas sociais, temos aí programas sociais em plena sequência. Por outro lado, muitos ataques, até por ser um ano eleitoral, né, muitos ataques de quem é contrário a alguns dos programas sociais. O que você diria? A assistência social e os programas sociais, tanto projetos e programas como o BPC, como os programas de distribuição de renda, a assistência social no Brasil está sob ataque, está sob ameaça? Marcos, primeiramente, né? Assistência social não é favor, não é benevolência, não é caridade, né? Deixou de ser há muito tempo. Então, isso é política pública, não é? E não é política gratuita, né? Isso advém dos impostos que os brasileiros pagam, que vão para o governo os impostos e são revertidos para as pessoas que estão em situação de desproteção social. Então, quando a gente ouve algumas falas de pseudos apresentadores, enfim, de pessoas que têm nas mãos, né, a comunicação, estão à frente de emissoras de TV ou de grandes canais, né, de internet, de redes sociais, depondo contrariamente ao Bolsa Família, ao BPC, às pessoas que dependem tanto dessa política, é algo que a gente deve se posicionar radicalmente contra, não é? Porque, em regra, são essas pessoas que vendem as bets, que vendem loterias, que fazem esse assistencialismo piega, essa coisa voltada para a pena, que expõe as pessoas em rede de televisão. Então, a assistência social é uma política muito séria, não é? Que surgiu, que foi aprimorada com muito estudo, forjada realmente no conhecimento dos usuários, das instituições, das organizações da sociedade civil, dos trabalhadores, dos próprios conselheiros governamentais. Então, quando vem uma pessoa farejando com seus narizes grandiosos, discursos que são radicais no que diz respeito a tolir, né, a questionar direitos que são conquistados pela sociedade, a gente tem que ficar muito atento, muito preocupado, se posicionar contra esse tipo de discursos preconceituosos, raivosos e que tem endereço, né? Tem endereço, tem CEP, tem cor de pele. Esses discursos são direcionados a um segmento muito específico da nossa sociedade, as pessoas que dependem de políticas públicas. Beto, para finalizar, vou fazer aqui o seguinte, vou pôr aqui no ar o seu discurso de posse nesse novo mandato, que foi pautado pela ênfase na história de cada um de nós, como é que a gente chegou, você conta inclusive um pouco da sua, e também na tua saudação, na tua celebração da diversidade. No CNAS, no Conselho, tem representantes de comunidade indígena, tem representantes de diferentes etnias do Brasil. É isso, foi um discurso para promover, o teu discurso de quarta-feira de posse foi para promover a diversidade, né? Eu vou entregar uma coisa muito interessante para você, hein? A primeira proposta, o primeiro encaminhamento que ocorreu no pleno da assistência social foi desse conselheiro, né, Beto Pereira, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que se trata de uma nota de apoio
do CNAS, do Conselho Nacional de Assistência Social, ao CONANDA, que na semana passada teve o PDL aprovado, né, pelo Senado, numa votação relâmpago, uma votação muito estranha, derrubando a resolução 258, que trata do fluxo de atendimento a meninas e adolescentes violentadas e grávidas vítimas de violência, de estupro. Então, o CONANDA ele não ultrapassou os seus limites jurídicos, legais, as suas atribuições, ele simplesmente compilou tudo que havia de lei desde 1940 e criou a resolução 258, que o Senado, né, num golpe muito baixo, sustou. Então, na quarta-feira, eu propus que o CNAS fizesse uma nota de apoio, porque hoje é um conselho, né, amanhã é outro. Na verdade, a gente tem que ficar muito atento, porque ainda existem políticos, infelizmente, que herdaram, né, aquele pensamento de que os conselhos não podem, não devem fazer o controle social, e conselhos como o CNAS, o CONANDA, o CONAD, o Conselho Nacional de Saúde, existem justamente para isso, para fazer o controle social, para criar diretrizes, resoluções e melhorar um pouquinho a sociedade no que diz respeito ao acesso, ao respeito à diversidade, dentre outros olhares, né, que a população e os segmentos necessitam, requer da nossa atuação nesses conselhos, nesses espaços. Obrigado, Beto Pereira, diretamente de Brasília, nessa semana vitoriosa para a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Então, o Beto está representando o segmento de pessoas com deficiência dentro do CNAS novamente. É o NCB novamente como titular no Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos fazer o seguinte, Wesley, Gustavo, telespectadores, será um mandato de 2 anos e a posse aconteceu então agora, nesta semana. E vamos ouvir o que disse Beto Pereira, o seu discurso de menos de 5 minutos, nessa primeira reunião já do novo mandato, da nova composição do Conselho Nacional de Assistência Social. Vou até descrever para vocês, é uma sala comprida que tem uma mesa, as mesas organizadas para formar um grande retângulo de mesas. Beto está como uma das primeiras posições no começo desse retângulo, e lá na outra ponta do retângulo, ao fundo, estão as logomarcas na parede branca, né? Na outra ponta desse espaço da sala estão as logomarcas do CNAS e do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Vamos então relembrar o que disse Beto Pereira na primeira reunião deste novo mandato do Conselho Nacional de Assistência Social. Para todas as pessoas presentes, a gestão passada, né, todos os conselheiros governamentais da sociedade civil, os que chegam agora também, de todos os segmentos, governamentais, sociedade civil, entidades, trabalhadores, usuários. Estou aqui ladeado pelo Cosme, pela Conceição, pela Macota, pela Ione. É o bloco da diversidade aqui no segmento dos usuários, capitaneado pela nossa querida presidenta Aldenora. Sou Beto Pereira, sociólogo, jornalista, uma pessoa cega, presido a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que atualmente representa a defesa e garantia de direitos de 7 milhões aproximadamente de brasileiros cegos e com baixa visão, tanto no âmbito nacional como também no âmbito internacional. Sou um defensor das políticas públicas voltadas não à população vulnerável ou carente, como falam por aí, mas aquelas que se encontram em desproteção social, né? Aquelas que o Estado ainda não conseguiu alcançar de alguma forma. Penso que temos uma responsabilidade, além da alegria, da honra, do privilégio, que a gente ocupa, sim, um espaço privilegiado, mas é importante ter um olhar, né, da onde a gente veio. Eu fui usuário da assistência, né? Não sou mais esse usuário raiz que recebe o BPC, enfim, mas eu passei por uma entidade de pessoas com deficiência, uma organização de habilitação, reabilitação, defesa de direitos. Eu sei a capacidade, a importância de um profissional da assistência social, a importância de uma organização que atende as pessoas em situação de desproteção. E eu não esqueci minhas origens, não é? De meu pai, senhor José, da minha mãe, dona Neuza, de meus irmãos e da minha trajetória, sei de onde vim. E sei que eu tenho a responsabilidade, enquanto presidente de uma organização de usuários, em sua maioria, da assistência social, de conquistar
avanços, de não retrocedermos, de fazermos a política de controle social, aquela mesma que era feita lá 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, nos buletérios de Sócrates, nos buletérios atenienses, que passou por grandes modificações históricas, que governos totalitários, ditatoriais tentaram derrubar, mas que muitos, através da luta, através da persistência, fizeram com que essas instâncias se aperfeiçoarem e se aperfeiçoassem e se mantivessem em pé, como estão agora. Então, nenhum direito a menos, avancemos sim em políticas públicas e em um governo que tem cada vez mais conseguido tirar um número cada vez maior de pessoas da linha da miséria, da pobreza e da fome. Muito obrigado. Está aí as palavras de Beto Pereira, o nosso presidente aqui da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Tenho certeza que ele vai continuar fazendo um grande trabalho, assim como fez nesses 2 anos que já encerraram. Já começa mais 2 agora, com Beto Pereira representando o segmento de pessoas com deficiência. E dessa forma, nós terminamos aqui o nosso De Olho na Inclusão de namorados, viu, Gustavo Torniero? Até a semana que vem. Não, semana que vem acho que eu não estarei aqui, mas você estará com todas as notícias para os nossos telespectadores. Exatamente, Wesley. Então, finalizando esse nosso programa, que é de interesse público sobre acessibilidade, direitos das pessoas com deficiência e o direito a namorar. Então, feliz Dia dos Namorados para todo mundo que é namorado. Se você é solteiro, hoje não é o seu dia, então você pode aproveitar de outras formas. Mas então um grande abraço para você, para o Marcos Aurélio, para a gente. E é isso, Wesley, vamos aproveitar o nosso dia. Eu pensei que estava chegando aí uma declaração para namorada, alguma coisa assim como o Marcos fez no início do programa, mas ficou só nisso, viu? Então até o próximo De Olho na Inclusão. Um abraço para você, Marcos Aurélio, boas comemorações e um beijo para Tamara, que afinal de contas me aguenta aí há 13 anos já. O que mostra que realmente ela tem essa coisa que é muito presente, né, no nosso segmento de pessoas cegas e com baixa visão, que é a resiliência, né? Então vamos lá, um abraço, Tamara, brincadeirinha. Mostra a resiliência. Gente, é o seguinte, cuidar e ser cuidado, né? Namorados cuidam da gente e a gente cuida também, é assim que deve ser, a parceria. Eu tive a honra no começo dessa semana de ser o apresentador da live da União Latino-Americana de Cegos, que falava sobre empoderamento, autonomia e as práticas do cuidado, né? Cuidar e ser cuidado, como está previsto na nossa convenção, na nossa CDPD, que faz 20 anos este ano, a nossa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Toda pessoa com deficiência, vamos falar especificamente do nosso caso, toda pessoa cega e com baixa visão tem o direito e o dever de ser cuidado, né? Um direito nosso, ter pessoas que nos ajudem em diferentes momentos, nosso autocuidado, cuidar da gente, olha, desde as coisas mais banais. No meu caso, por exemplo, eu até contei isso no ar, na live da ULAC, que eu tive essa honra de apresentar, que eu só atravessei rua sozinho depois dos 14 anos. Minha mãe e meu pai tinham medo de eu me equivocar em relação ao automóvel que vinha chegar e tal. Então todos nós temos o direito de nos autocuidar e também de cuidar de outras pessoas, com e sem deficiência. Sempre lembro daqui, nós conhecemos vários, né, Wesley e Gustavo, casais de pessoas cegas. O Leonardo Gleison está aí, é um querido amigo nosso, já trabalhou nessa equipe, e outros que têm bebês sem deficiência visual e cuidam muito bem de seus bebês. Então eu queria dedicar, nesse Dia dos Namorados, dedicar o De Olho na Inclusão aos namorados em que as duas pessoas, né, são pessoas com deficiência visual, aos namoros em que uma é uma pessoa com deficiência visual e a outra não é, aos namoros em que os dois não têm deficiência, mas têm um filho com deficiência, e dizer, cuidar, ser cuidado e se autocuidar é um direito humano. Cuidar dos nossos direitos é também um direito humano. Cuidem-se e cuidem do coletivo também, porque é assim que a gente luta, é assim que em conjunto a gente fica de olho. De olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.